meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra. Hoje eu convidei a doutora Renata Guidoni, especialista em estética íntima e uma grande sabedora de uso de lasers para atrofia vaginal. O que é atrofia vaginal? Quando sua vagina está ressecada, seja por causa hormonal, por menopausa, seja por causa hormonal porque está amamentando ou porque usa anticoncepcional há um longo tempo. Algumas pacientes têm esse tipo de queixa. Tem dor para ter relação porque lubrifica pouco? Vem aqui que a gente vai explicar. Renatinha, se apresenta. Já tô íntima, né? Renatinha. Oi, meu nome é Renata Guidoni, eu sou ginecologista, tenho um ambulatório, né, de estética íntima nas faculdades BWS, então somos companheiras de ambulatório, eu faço parte de hormônio, eu faço a parte genital. Exatamente, eu faço a parte genital. E é isso, ginecologista. Meu consultório fica no Tatuapé, aqui em São Paulo. A Renata é uma grande sabedora de laser e ela usa todos os tipos de laser porque ela não tem um viés de uso. O que quer dizer isso? Ela não tem um só laser que ela use e ela precise só usar uma tecnologia. Essa associação de tecnologias da Renata é muito interessante porque dá uma visão grande, além de atender um grande número de pacientes lá no ambulatório e saber muito bem esse resultado, né? É que às vezes essas pessoas muito boas e que sabem bastante, elas ficam meio escondidinhas porque elas são tímidas. Mas eu fui lá e resgatei a Renata para mostrar para o mundo o que acontece. Rê, a minha questão é o seguinte: hoje em dia a síndrome geniturinária tem uma boa indicação para começar a reposição hormonal nessas pacientes da menopausa. Quando eu faço a reposição hormonal, eu melhoro um pouco, mas eu não consigo um resultado adequado o suficiente para a vida sexual dessa mulher ser boa. E o Dr. Gerson sempre fala isso, o Dr. Gerson lá de Minas, que ele é um grande sexólogo, ele sempre fala que uma das causas de perda de desejo sexual, das disfunções sexuais, é essa dor que a mulher tem de baixa lubrificação e que tratar isso, você muda a perspectiva dessa mulher. Nesse sentido, qual a função do laser e da radiofrequência para melhora desse epitélio vaginal e melhora da lubrificação? Bom, com a entrada, com a diminuição de estrogênio, que às vezes não é só pela menopausa, né? A gente recebe tantas pacientes, né, com pós-câncer de mama. É que precisamente estava falando da indicação. Sim, E foi o que você falou mesmo, pacientes amamentando, né? Tudo tem essa diminuição de estrogênio, pode provocar essa atrofia, né? Então, nós temos receptores de estrogênio no corpo inteiro, e na vulva, vagina, grande quantidade. Né? Então, com a entrada da menopausa, né, e com essas outras partes que a gente falou, a diminuição do estrogênio propriamente dita, deixa essa mucosa vaginal mais fina, né? Com diminuição de lubrificação, uma vascularização mais escassa. Menos elástica. Né? Menos elástica, diminuição de colágeno, e a mulher acaba sentindo muita dor. Presta esse seu moldezinho, Loreta, aqui. Esse meu molde faz sucesso, esse molde, hein, gente? É fantástico. O que a gente mais pega no consultório, principalmente essas pacientes com diminuição de estrogênio, é essa área, né? Né, na fúrcula. Exatamente. Então, quando a gente puxa, estica, isso daqui forma uma linha. E aí um risco maior de fissura vaginal. O que é uma fissura vaginal? Acaba rasgando essa área. E a paciente sente muita dor para ter relação. E às vezes até sangra, né? Sangra. E aí ela pode evoluir para um vaginismo. O homem começa a penetrar, na hora que começa a penetrar, ela retrai. Exatamente. Porque o que é o vaginismo? O vaginismo é uma contração involuntária, a mulher não sente, da parede da musculatura vaginal. Então, quando ela começa a sentir dor e começa a ter esse desconforto, ela retrai essa musculatura, contrai, ela não consegue ter. Então ela pode ter, olha quanta coisa que pode evoluir, né? Além de toda essa falta de estrogênio, ainda pode evoluir para um vaginismo, dificultando mais ainda a relação sexual. Até muito interessante isso, né? Às vezes eu pego umas pacientes que falam assim, meu marido quer separar porque eu não quero ter mais relação sexual. Porque ela tem dor, né? E aí eu vou ser um pouco feminista nesse sentido, porque eu falo assim, mas ele tentou, pelo menos, pegar um lubrificante, fazer um carinho, dar muito beijinho, né?
Não, os homens às vezes eles são muito imediatistas nesse ponto. Só que quando eles começam a ficar também pouco eréteis, meia bomba, como alguém quiser chamar, né, a mulher tem muita paciência nesse sentido. A mulher vai lá, estimula. O homem, ele não é companheiro, na maioria das vezes, nesse sentido. Então, ela tem que ser orientada a procurar um serviço que possa melhorar essa pele para poder melhorar a vida dela. Não, né? Isso que você falou é extremamente importante. É muito importante. É uma coisa que eu falo muito para as pacientes. O homem é muito rápido chegar à ereção. E ele transa e sabe que vai gozar. Exatamente. Então, a mulher, o pré é mais importante que a própria relação. E a mulher, ela demora para ser lubrificada. Então, homens que estão assistindo, ou mulheres, mostrem para os homens, para os maridos, precisa ter um estímulo importante. Muito importante. Para que tenha lubrificação. E demora, às vezes demora mesmo, mas o pré, pra gente, para nós mulheres, ele é mais importante que o próprio ato sexual. Então, o estímulo, né? Então, realmente, o beijinho, né? Aquele estímulo pré, ele é importante para a lubrificação. Tá? E com o tempo, às vezes mesmo, né, com a diminuição hormonal, isso acaba diminuindo também, a lubrificação demora mais, então acaba ficando uma coisa cansativa para os dois, e acaba ficando Mas a relação, né? Ela é, como, essa é a frase do Dr. Professor Gerson, o melhor laser para a mulher é a relação sexual. Ele sempre fala isso, porque a relação é uma coisa que estimula esse tecido. Exatamente, é a fisioterapia. Né? Agora vamos acrescentar. Vamos acrescentar, uma fisioterapia. E como que funciona o laser e quais tipos de laser a gente tem? Eu tenho até a gaiola e o probe para mostrar. Isso aqui é uma pelve feminina, onde tem o útero, aqui os grandes lábios, a entrada da vagina. E a vagina, ela tem um terço que é muito sensível e esse terço que não tem sensibilidade, onde a gente põe o OB e não sente tudo isso. E no laser tem uma gaiola, eu tenho espéculo de vidro aqui, mas eu não coloquei porque eu tenho medo de quebrar e a Tereza me mata. A gaiola, ela serve para abrir, né, a vagina e expor todo o tecido em volta. E tem um probe, né, eu chamo de probe, mas não é um probe, né, mas é um probe onde o laser, que é uma luz, ela vai bater aqui nesse diamante e vai espalhar para todos os lados. Então, quando você coloca, isso vai jogando o calor do laser para toda a vagina. 360, né? Ele vai fazendo todo. Esse aqui ele já bate, ele já cobre tudo. Esse você não precisa rodar. Tem uns que você precisa rodar. Mas é mais difícil realmente, né? O que precisa rodar é mais chato. Hoje em dia. Hoje a maioria dos lasers já tem essa inteligência na aplicabilidade. Já. Então eu queria, Rezita, que você explicasse para as meninas e meninos de casa como é que este calor dentro desta vagina, aqui a minha vagina, tá? É que nessa minha aqui é mais difícil de pôr, até que não é tão, tá? E por que isso vai melhorar? Por que um calor gerado por uma luz, que é o laser, pode levar a uma melhora da lubrificação? Nem todos os lasers têm, né? Isso é importante, porque as pessoas olham e falam, meu Deus, eu tô tão atrófica, tão ressecadinha, a parede vaginal tá tão fechadinha, que esse negócio que não vai entra. entrar. Nem todos os lasers têm, tá? Tem alguns lasers, na verdade, que eles são mais ou menos desse tamanho, até um pouquinho maior, e você consegue introduzir diretamente. O meu espéculo de vidro é pra isso, que ele é menor que essa gaiola. Mas tem alguns que é diretamente, você não precisa... Por exemplo, o próprio Mona Lisa, você não... É direto. Você só coloca um protetorzinho na frente e você introduz direto, ele já vai fazendo 360. Então existe da parte íntima, né, intravaginal, que a gente consiga usar na parte de mucosa, ele tem o laser de CO2 e o laser hérbio, né, que são os dois principais tipos que nós usamos para via vaginal. Então o que ele vai fazer? Ele vai chegar a uma temperatura suficiente que em torno, a gente fala na epiderme, né, na parte de fora, em torno de 100 graus, então ele chega a provocar uma vaporização, né, e a mesma coisa na mucosa vaginal, e mais profundamente, né, na mucosa vaginal, em torno de 60 a 70 graus. Isso ele vai fazer o quê? Ele vai provocar uma desnaturação do colágeno, tá? Ele vai mudar a conformidade dele, tá? E isso é suficiente para que seja produzido um novo colágeno.
Isso aumenta a irrigação, né? Exatamente. O calor, que em torno de 60, 70 graus que chega, esse calor aumenta a vascularização local. Tá? Então, aumenta a parte de circulação, aumenta a lubrificação, melhora a flora vaginal, né? Porque você consegue atingir um pH ideal para que a flora vaginal seja restituída. Né, restituída. Então é isso que acontece com os lasers. Não só laser, tem radiofrequência também. Existe a radiofrequência, existem 2 tipos de radiofrequência, tá? Uma que chama radiofrequência não ablativa, que ela só esquenta, tá? E a outra que é a microablativa, que são microagulhinhas que fazem como se fosse um microagulhamento com a presença de calor. Então são esses 2 tipos. Que tem. Você sabia, né? Você já deve saber, mas eu vou falar. As egípcias já pegavam pedras quentes e colocavam dentro da vagina, sabendo que isso dava uma melhora na vida sexual delas, né? Sim, é uma vasodilatação, né? O que é interessante, a gente fala na região clitoriana, né? Por exemplo, uma radiofrequência não ablativa, que só aquela que você passa e ela esquenta. Na região clitoriana, ele vai provocar o quê? Um aumento da vascularização local. E melhora o receptor. Naquele dia que você faz, a paciente tem um estímulo muito mais intenso da região clitoriana. Ah, é por isso que você fica mandando elas ficarem. Exatamente, existe o dia. Você fala, olha, hoje é o dia de ter relação. É o dia que ela faz a radiofrequência não ablativa. Tá? Que pode ter relação no mesmo dia. Sim. A microablativa já não dá para ter relação, aí tem que ser em torno de uma semana. E uma coisa que ficou um tempo falado, que o laser causava queimadura, né? E a gente sabe que não é assim. Por que um laser não causa queimadura, se bem usado? Até quanto de profundidade ele vai? Na verdade, os lasers, eles são extremamente superficiais, tá? Um laser de CO2, ele vai em torno até de um 0,6 milímetros, um Erbium 0,3, 0,4 milímetros. Não é nem 1 centímetro. Então, assim, é parede vaginal. Então, não atinge bexiga, não atinge reto. Ele só atua em parede vaginal. Queimaduras podem acontecer? Podem, se a pessoa realmente que que está usando, né, o médico realmente não souber os parâmetros, porque tem, né, a gente tem que saber quanto de potência, o quanto que você vai usar, né, sobrepor passadas. Muitas vezes. Né, muitas vezes. Então, tudo isso. Então, é habilidade realmente e conhecimento da tecnologia do médico. Isso é fundamental. E quantas sessões eu tenho que fazer, em média, para conseguir? Em média, são 3. Tá? Com qual intervalo você faz? De 30 a 40 dias. Tá. De uma sessão para outra. É assim, a gente fala que é uma média de 3, mas às vezes tem paciente que fica bom com 2 sessões. Eu já tô me sentindo bem, ótimo. Mas tem que ter a manutenção, como tudo na vida, né? Então, a cada 6 meses ou 1 ano, dependendo da sintomatologia da paciente, ela retorna para poder fazer uma sessão. Né, aqui pós-parto eu faço uma sessão só e fica... Exatamente. Porque é uma paciente que produz estrogênio. Aí ela vai responder muito responde super rápido. Exatamente. Então é excelente. E eu sempre brinco que quando você faz o laser, às vezes você nem tá muito afim de ter sexo, aí seu marido dá lá uma brincada. Não, você não sabe disso porque você não é menopausada. Então, aí a vagina lubrifica super rápido, né? E isso já é um estímulo, porque você já entra no clima, né? Exatamente. Tem o receptor. Então, eu brinco que assim, a Tereza sempre brinca, fala assim, a vagina fica de 15 anos, já fica molhada rapidinho. Não é uma verdade absoluta para todo mundo, porque depende de você estar fazendo uma TRH ou não. Mas que melhora, muito melhora. Não, e o que mais rápido, às vezes as pacientes perguntam, o que vai aparecer, o que vai surgir primeiro de resultado? É a lubrificação. A secreção, que algumas podem reclamar, exatamente. Né? Então, em torno de 15 dias pós laser ou radiofrequência, você vai perceber já uma melhora na lubrificação. Muito bem, se você gostou, deixa um like, queria agradecer a Renata. Você deixou seu Insta já? É doutora.renata Guidoni. No próximo a gente vai falar sobre tratamento de incontinência, né, que ficou faltando.